Muito bem, coleguinhas, então vamos aqui continuar falando sobre agora o sistema esquelético, certo? Esse vídeo faz parte de uma playlist sobre anatomia e fisiologia, um curso de anatomia e fisiologia. É um formato de vídeo, esse formato de curso, é um formato mais sem edição mesmo, apenas comigo falando aqui, explicando, como se fosse realmente uma aula ao vivo, né? De fato, uma aula a respeito do tema. Vamos falar sobre o sistema esquelético, né? Como não vai haver edição, pode aparecer barulhos ao fundo, posso gaguejar ou alguma coisa do tipo, e faz parte, tá? Bom, o sistema esquelético do corpo humano, de um adulto médio, né? Um adulto de 30 anos, ele tem cerca de 206 ossos, tá? Por que eu falo assim, de um adulto médio, cerca de 206, não seria uma coisa exata? Então, não é exato. Por quê? Quando nós nascemos, certo? No momento que nós estamos na barriga lá da mãe e tal, ali é a vida embrionária, a vida intrauterina. Então nós nascemos. E quando nós nascemos, nós temos por volta de 300 ossos no corpo. O que acontece? Alguns dos ossos do nosso corpo, como é, por exemplo, aqui o sacro, certo? Que são são várias vértebras, elas vão se juntando ao longo da vida e vão formando um único osso, tá? Essas vértebras vão se fundindo e formando um único osso que nós chamamos de sacro, certo? E isso vai acontecer em outras partes do corpo. Beleza? Então, o humano adulto, tá? Um adulto, eu quero dizer ali, por volta dos 30 anos de idade, vai ter cerca de 206 ossos, tá? E o esqueleto, ele vai ter, ele basicamente é composto ali por tecido conjuntivo ósseo, tá? E para a sua formação, ele se forma a partir de células que nós chamamos de osteoblastos e osteoclastos e osteófitos, tá? Osteócitos. Essas células, elas são células que vão construir a matriz óssea, resumidamente, tá? E nós temos os ossos e as cartilagens. E entre os ossos nós temos articulações. Uma articulação, resumidamente, é a junção de dois ossos, tá? Uma articulação pode ter movimento ou não. Ela pode ter amplitude de movimento, como é a articulação do cotovelo, do ombro, do joelho, certo? A articulação coxo-femoral, etc. Ela pode ter um pouco menos de movimento, como o calcanhar, tá? Ela pode ter menos movimento ainda, como as articulações das costelas, e ela pode ter nenhum movimento, como é o caso das articulações entre os ossos do crânio. Tá? E vamos começar aqui falando sobre essa separação dos ossos, porque os ossos do corpo são divididos em esqueleto apendicular e axial, certo? O esqueleto axial é este esqueleto que forma o tronco, que aqui nessa imagem está em amarelo, tá? O nosso tronco, crânio, pescoço, peito e coluna lombar, basicamente essas partes formam o esqueleto axial, tá? E todo o resto que forma aí os membros superior e inferior, braços e pernas, fazem parte do esqueleto apendicular. Apendicular o pendicular vem de pêndulo, de pendurado, né? Ou seja, são as partes do corpo que estão, entre aspas, penduradas no nosso tronco. Beleza? Então o tronco é o esqueleto axial e os membros são o esqueleto apendicular, beleza? Aqui no esqueleto axial, então, nós temos o crânio, tá? O crânio, juntamente aqui com o maxilar e mandíbula, que formam aqui a região da mastigação, ao todo vai ser composto de 22 ossos, tá? Só que claro que isso eu estou falando de um humano adulto, né, com todos os ossos já desenvolvidos plenamente. Esses 22 ossos, né, alguns deles se apresentam em pares, beleza? São ossos que vão formar o crânio, e nessa parte de cima aqui, que está escrito crânio,
nós podemos chamar de neurocrânio, porque é a região onde o cérebro fica ali dentro. Essa caixa craniana, o crânio é como se fosse uma caixa protetora, que vai proteger o cérebro, o encéfalo, etc. E ali dentro você vai ter umas camadas protetoras antes de chegar no cérebro, que nós chamamos de meninges, e os ossos, tá? Esses ossos que vão formar o crânio são osso frontal, parietal, occipital, temporal, zigomático, esfenoide, tá? Ali na parte do nariz tem o nasal, o lacrimal, beleza? Aí tem o maxilar, tem a mandíbula. A mandíbula é o único osso do crânio, que tem movimento, que tem uma articulação que nós chamamos de sinovial, tá? Esse nome, ele é um nome importante. Então, vamos anotar aqui, ó, articulação sinovial. Essas articulações são extremamente importantes. A articulação sinovial é a articulação que tem amplitude de movimento, beleza? Que a gente tem aqui no cotovelo, que a gente tem aqui no punho, no ombro, no joelho, na coxa femoral, etc. Beleza? Então, essas articulações com amplitude de movimento são chamadas sinoviais. Aqui no crânio, a única articulação sinovial, apesar de ter 22 ossos, é a articulação da mandíbula, que fica entre a mandíbula e o osso temporal, que é o osso do lado do crânio, beleza? Do lado aqui do ouvido, bem aqui no ouvido, nós temos o osso temporal. Abaixo, nós temos a mandíbula. Então, a mandíbula, que é essa parte aqui do nosso queixo, ela articula com o osso do lado do ouvido, beleza? Então, essa articulação é uma articulação sinovial do tipo plana, que permite movimentos do tipo deslizamento, ou seja, existem vários tipos de articulação sinovial, que com tipos diferentes de movimento, beleza? Então, claro, são tópicos mais avançados, a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas é importante você ir entendendo, assim, aos poucos, cada uma dessas coisas, ouvindo de novo, para conseguir compreender melhor, beleza? Aí aqui nós vamos ter, da base do crânio até embaixo, até o final aqui, nós vamos ter o que é chamado de medula vertebral. Tá? As vértebras são uma sequência de vários ossos que ficam um em cima do outro, né? E esses ossos, eles vão ter entre eles discos de cartilagem, discos com núcleos cheios de um tipo de líquido, certo? Como se fosse um gel, como se fosse um disco feito de silicone e dentro dele tem um tipo de gel, certo? E o que acontece? Esses discos, eles permitem a movimentação da coluna. Então, a coluna, ela movimenta, mas ela tem uma amplitude de movimento pequena. Não é tão grande como o cotovelo, por exemplo, mas ela se movimenta, tá? Por isso você consegue encurvar para frente, para trás, para um lado, para o outro, tá? A coluna, ela tem uma função de sustentação do corpo, tá? Ela sustenta essa estrutura do tronco. Ela tem uma função de articular e movimentar, tá? Ela tem uma amplitudezinha leve de movimento. E ela tem a função de proteção. Proteção especificamente da medula espinhal. A gente não pode confundir medula óssea com medula espinhal. A medula espinhal é a medula que passa dentro da espinha, que é essa coluna vertebral. E a medula óssea é a medula que fica dentro dos ossos. É diferente, tá? A medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso, tá? É o principal nervo, digamos assim, canal de comunicação entre o corpo e o cérebro. Então ela passa dentro da coluna. Quando a pessoa tem, por exemplo, hérnia de disco, essa hérnia ela pode pressionar a medula espinhal. E essa medula espinhal, uma vez pressionada, ela vai causar ali uma dor, né? Uma dor muito forte, certo? A hérnia de disco, tem outros problemas que podem dar aí, como o bico de papagaio, etc., que é a formação de um osteófito que vai calcificando na pontinha dessa vértebra. Essas vértebras elas podem acabar se fundindo também, e isso pode gerar perda de mobilidade.
E existem os casos mais graves, que são os acidentes. Quando uma pessoa quebra, por exemplo, o pescoço ou quebra a lombar, ela pode romper essa medula espinhal e ficar paraplégica ou tetraplégica. Se for na lombar, a pessoa fica paraplégica. Se for na cervical, a pessoa fica tetraplégica. O que seria lombar e cervical? A coluna vertebral, ela é dividida em 3 porções. A porção cervical é pescoço. A porção lombar, tá? Que é aqui no lombo. E a porção torácica, que é aqui na região do tórax. O tórax é toda essa região aqui do peito, onde ficam as costelas, tá? Então, toda essa parte aqui de dentro das costelas, aqui da região das costelas, nós chamamos de tórax. E aqui dentro das costelas, você observa que tem um pedaço da coluna vertebral. E, portanto, esse pedaço da coluna vertebral é o que nós chamamos de coluna torácica, tá? Então, coluna torácica começa aqui da primeira costela até a última costela. Tá? Então nós temos aqui essa caixa aqui feita de costelas, que é a caixa torácica, beleza? E nessa caixa torácica nós vamos ter aqui essas costelas, beleza? E nós vamos ter classificações diferentes para essas costelas, que podem ser classificadas em verdadeiras, falsas e flutuantes, beleza? Então nós temos aqui um total de 12 costelas. Essas costelas são 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes de cada lado. As verdadeiras são aquelas que têm uma cartilagem própria, tá? As falsas, elas não têm uma cartilagem própria, elas se conectam com a cartilagem de cima. E as flutuantes, elas não têm nenhuma cartilagem, nem se conectam com a cartilagem de outra, nem compartilham cartilagem, tá? Elas ficam aqui mais ou menos embaixo. Essa caixa torácica tem uma função, então, de proteção. O que ela vai proteger? O que está ali dentro? Ali dentro vai ter o coração, os pulmões, tá? Aqui nessa parte aqui do meio, aqui, ó, o coração fica aqui no meio, os pulmões ficam do lado. Aqui embaixo, mais ou menos, fica o fígado. Tá? Aqui do ladinho a gente vai ter rim, baço, o estômago mais ou menos aqui no meio, já nessa parte mais aberta aqui. Aqui do outro lado vai ter outro rim, tá? E o fígado aqui, que ocupa bastante espaço. O fígado é um órgão grande, tá? Além disso, nós temos aqui na caixa torácica um outro osso que se chama externo, tá? O externo é esse osso aqui do meio, aonde as costelas vão se conectar, beleza? No final aqui da coluna, nós temos o sacro e por último aqui, onde não está sendo indicado, aqui, né, não tem nenhuma setinha mostrando, mas o último ossinho da coluna é o chamado cóccix, tá? O cóccix. Bom, então, essa região aqui é a região chamada de cintura pélvica, tá? Cintura pélvica, que é diferente do homem e da mulher. Esse sacro, ele é mais levantado para trás na mulher do que no homem. E essa cintura pélvica, ela é mais aberta e mais larga na mulher do que no homem. Fora que bem aqui, ó, onde está escrito pubis, né, bem aqui, nessa junção aqui que chamamos de sínfise púbica, nessa junção na mulher existe a capacidade de abrir mais e no homem tem uma dificuldade maior. Essa movimentação dessa articulação, digamos assim, é mais difícil, tá? Peço perdão aí dos barulhos de fundo, mas felizmente não tem como a gente parar aqui ou editar, tá? Bom, continuando, aí essa parte aqui é a cintura pélvica. Veja só, dê uma atenção a isso. Nós temos no nosso corpo duas cinturas. A cintura pélvica, na região da pelve, e a cintura escapular, que é aqui em cima. Então eu tenho a cintura de baixo e a cintura de cima. A cintura de baixo é a cintura pélvica. A cintura de cima é a cintura escapular. Porque aqui, ó, esse osso aqui, que alguns chamam de a pá das costas, né? Faz um formato aqui mesmo como se fosse de pá, ou sei lá, alguns podem dizer que parece um machado, ou uma enxada, alguma coisa assim, né? Essa região, esse osso aqui, você vê lá atrás, é a escápula. A escápula junto com a clavícula,
que é aquele osso que junta os dois aqui na frente aqui do pescoço e tem ali um buraquinho no meio entre os dois. Esse osso aqui, junto com essa clavícula, junto com a escápula, vão formar a cintura escapular. E aqui embaixo a gente tem a cintura pélvica. A cintura pélvica é formada por 3 ossos de cada lado. Eu tenho o ilho, o isquio e o pubis. O ilho é o osso aqui de cima do ladinho, tá? O osso realmente aqui do quadril. O isquio é o osso do bumbum, fica lá atrás. E o pubis é o osso da frente, tá? O osso aí da frente que fica acima do órgão genital, beleza? Então, as cinturas, elas servem para conectar o esqueleto axial ao esqueleto apendicular. Então, os esqueletos são axial, apendicular, e se quisermos fazer uma terceira divisão, podemos dividir as cinturas à parte, tá? Podemos dividir essas cinturas à parte, mas geralmente dividimos apenas em axial e apendicular e incluímos as cinturas no apendicular, beleza? Então a cintura faz parte do esqueleto apendicular. Aqui, ó, nós temos no esqueleto apendicular, portanto, o membro superior e o membro inferior. O membro superior é braço, antebraço, punho e mão. E o membro inferior é coxa, perna, calcanhar e pé, tá? Bom, então aqui no braço nós temos o húmero, no antebraço a una e o rádio. Aqui no carpo nós vamos ter 8 ossos. O carpo é o punho, tá? Carpo e punho é a mesma coisa, beleza? É o mesmo significado. Carpo e punho. É só uma questão de você se acostumar ao nome diferente, tá? Carpo é o punho e ele tem 8 ossos, tá? 8 ossos, beleza? Com o tempo você pode pegar aí depois o nome desses ossos, caso seja necessário para você. Vai ser necessário para você se você for, por exemplo, um tecnólogo, técnico de radiologia, um médico, né? Obviamente, ou um biomédico, beleza? Se você for um enfermeiro, geralmente até estuda, mas acaba não sendo tão necessário assim saber o nome de cada um desses ossos, etc. Bom, aí nós temos os metacarpos. Metacarpos são os ossos de fato da mão e depois os ossos dos dedos, que nós chamamos de falanges. Então, os metacarpos, ossos da mão, falanges, ossos dos dedos. Aqui embaixo nós temos então o fêmur, maior osso do corpo humano, tá? Fêmur, dos dois lados, o osso da coxa. A patela é o que alguns chamam popularmente de bolacha do joelho, né? Ou rótula, né? Que é o nome antigo, que já está em desuso, não é mais chamado assim na técnica de fato, né? Clinicamente não é mais chamado assim. Patela é o nome correto. Temos a tíbia, que é o osso maior da perna, que fica aqui bem de frente, é o osso que você consegue sentir quando você toca na frente aqui da perna. E a fíbula é o osso que fica do lado da tíbia, né? Você não consegue sentir, mas você consegue sentir as bolinhas aqui do lado, né? Você consegue sentir no joelho, aqui onde ele se insere, no joelho aqui do ladinho da articulação do joelho, e você consegue sentir essa bolinha aqui bem embaixo, tá? Essa bolinha embaixo, ela fica mais para a lateral, beleza? A tíbia é para a lateral, fica para o lado de fora do corpo. Aliás, a fíbula fica para o lado de fora do corpo, para o lado lateral, e a tíbia ela é mais medial, ela fica mais para dentro do corpo, beleza? Embaixo, então, aqui na região do calcanhar, assim como o punho, na verdade não é punho, chama de carpo, o calcanhar, na verdade não é calcanhar, chama de tarso, tá? O tarso, então, vai ter aqui também vários ossos, tá? Ossos como, por exemplo, o cuboide, o cuneiforme, tá? Então, todos que começam com CU, né? Quando você ouvir em provas aí, qual osso não faz parte, por exemplo, do carpo? Aí tem lá trapézio, trapezoide, tem o cuboide, né? Aí, você sabe, uma dica aí de prova, todos os que começam com CU, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Todos os que começam com CU não estão no tarso, não no carpo, beleza?
mas não vamos nos aprofundar nesses nomes aqui. O principal osso aqui do tarso é o que nós chamamos de osso calcâneo. Eu já tinha comentado sobre ele lá na aula de sistema muscular. E o osso calcâneo é o que vai dar o nome aí da região que popularmente é mais chamada de calcanhar, tá? Então, nós temos aí o tarso, os ossos do tarso, tá? 3 cuneiformes e o cuboide e especialmente ali o calcâneo. Na frente do tarso temos o metatarso. Em cima, na mão, é metacarpo. Embaixo no pé é metatarso, né? Porque aqui está na frente do tarso, aqui está na frente do carpo. Então, no pé é metatarso e nos dedos do pé, falanges, assim como na mão. Uma atenção especial nós temos que dar à primeira falange do primeiro dedo do pé, ou seja, do dedão do pé, a falange do dedão do pé, falange maior, né? O dedão do pé, você observa que ele tem 2 ossos apenas, né? Você pode sentir aí, mexendo no seu pé, ele tem 2 ossos e ele tem um osso bem grandão, maior do que todos os outros ossos dos outros dedos, né? Esse osso grandão do dedão do pé, chamamos ele de hallux. Hallux, tá? Você vai ver esse nome por aí conforme você vai avançando seus estudos de anatomia, beleza? Para enfermagem, para técnicos de mobilização, para médicos e tecnólogos em radiologia, tem que saber esses nomes aí, porque muitas vezes o paciente pode sofrer um acidente, comprometer esse osso aí, que é o osso maior do dedão do pé, e vai ouvir falar desse nome aí, tá? Aqui tem uma outra representação, fala aí do crânio, costelas que a gente falou, o osso externo, as vértebras, e traz um outro nome aí, que é também um nome importante, o ossioide. O ossioide, ele é um osso solitário, tá? Ele não articula com nenhum outro osso do corpo. Não articula com nenhum outro osso do corpo. Ele é um osso que fica acima da traqueia, na região do pescoço, tá? Mais para frente você vai estudar a respeito dele. Interessante que você pesquise isso aí por conta também e entenda mais sobre esse osso. Ele é importantíssimo aí no processo de deglutição, na hora que a pessoa vai engolir, que precisa fechar a epiglote para não engasgar, certo? Bom, aqui nós temos também a representação do sistema esquelético apendicular, onde tem a cintura escapular e pélvica, membro superior e inferior, e por último aqui mostra a medula óssea, que é o tecido aí onde vai ser fabricado, digamos assim, as células do sangue. Beleza? Então, na próxima aula aí, vamos dar continuidade falando sobre esse sisteminha chamado sistema hematopoético, né, da produção do sangue, que é composto aí pela medula óssea e, de certa forma, faz parte ainda do sistema esquelético. Tá ok?